E dessas Bom. 50 entrevistas, você comentou já do Neto, deve ser difícil para você escolher uma, obviamente, né? São muitas entrevistas marcantes, mas de repente eu vou citar algumas aqui, não só pelo fato, eu acho talvez pela importância de alguns episódios. Por exemplo, no quarto, acho que o quarto que conta a história do estádio. Isso, É mais o quarto, né? isso. E nela tem uma entrevista com o André Sanches. Tem. Ele sentado no setor norte, que é onde, Norte. onde fica a torcida organizada, que tem aqueles... Você estava naquela entrevista? Estávamos Você que nós conduziu aquela dois, entrevista. sim. E ele, enfim, fala muitas No sábado coisas de e manhã. tal, fala sobre as questões todas envolvendo o dinheiro da construção do estádio, chora no final, batendo na perna, dizendo para mim acabou e tal. Como é que foi conduzir aquela entrevista? Porque ela é uma entrevista marcante, com certeza, né? É outro cara genuíno. É que assim, genuíno pra falar. Tem umas coisas aí que ele faz que eu não gosto, mas é eu que tô falando, né? Mas eu queria que você contasse como é que foi aquela entrevista com o Andrés ali, porque é no estádio, ele contando de repente um sonho dele, que é um sonho de todo torcedor do Corinthians, que ele ajudou a construir, né? É uma entrevista marcante mesmo, porque, imagina, a gente tem que revisitar alguns assuntos que são muito conhecidos. Quantas vezes o André já não falou sobre estádio? Quantas vezes ele falou sobre a arena? Mas a gente tem que criar um ambiente para que aquela seja uma entrevista realmente marcante à altura do documentário que a gente estava produzindo. Então, para pontuar mais ou menos didaticamente, a gente está falando do último episódio que a gente trata como libertações, né? Quando a gente está tentando mergulhar na alma do corintiano. Então, o que significou, enfim, ter uma Libertadores, um Mundial sem asterisco e uma casa. Então, a gente conta essa história. E falar sobre a casa significa necessariamente tocar em assuntos sensíveis. E ter o Andrés daquela forma, com o primeiro botão aberto, a gente queria ser ele sentado lá. É o Andrés. Não é o Andrés que vai dar uma entrevista que eu vou cortar em 1 minuto e meio para passar num programa. Então, acho que foi um grande momento dele se permitir abrir e ser confrontado, no jeito que talvez ele não... Acostumado está, mas se abrir daquela maneira, a ponto dele... enfim, eu nunca tinha visto ele chorar daquele jeito, assim, ou se permitir, né, se emocionar daquele jeito, nunca tinha visto. Então foi... Permitir, né? Eu também nunca vi. Eu acho que esse se permitir, porque ele é muito treinado, né, Cascão? Ele sempre tem, ele se defende atacando muitas entrevistas, principalmente quando é confrontado. E nesse caso, realmente, vocês conseguiram dar uma... Não sei, acho que a gente conseguiu, aposto muito nisso, em proporcionar um ambiente que ele também foi super generoso de permitir abrir. A gente colocar os assuntos ali, a gente falou sobre roubo na arena. Isso não é uma entrevista exaltação. E ele, com clareza ali, com a sua ironia fina, com o seu sarcasmo e tudo, e com a sua emoção. Ele é campeão no sarcasmo. E aí, eu acho, seja falando disso, ou seja dando detalhes da contratação do Ronaldo, que é um outro assunto que a gente aborda em outro episódio, então é uma das boas entrevistas também.